Rodrigo Silva cancelado. O Dr. Rodrigo Silva tem sido alvo de severas críticas por causa de uma fala sua, um vídeo que tem viralizado e incomodado muita gente. Eu quero mostrar isso aqui para vocês na íntegra e emitir a minha opinião sincera sobre isso. O Rodrigo Silva se excedeu, exagerou, falou algo indevido, algo que não deveria ter falado, até porque eu sei que tem ministérios com uma visão totalmente divergente. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. E daí a polêmica, a gente sabe como a sociedade está hoje em dia. Mas independentemente de qualquer coisa, qualquer pessoa, a verdade tem que ser falada. E é isso que vai ser feito neste vídeo. Por isso, já entra dando aquele velho like. Teu like é muito importante para o nosso canal. Não esquece do like, é um cliquezinho só e é muito rápido. E se por acaso você ainda não é inscrito neste canal, não fica de fora, que a gente aborda assuntos importantes, que é de relevância você saber e conhecer. Se inscreve no nosso canal. E no final do vídeo, um aviso com o nosso irmão Rodrigo, só que esse não é o Rodrigo Silva, é o Rodrigo do Nútrio, para as pessoas que querem emagrecer de forma saudável. Tá certo, meus amigos? Bora lá. Todos sabem que o Dr. Rodrigo Silva é um teólogo e arqueólogo muito respeitado e querido dentro do universo cristão. Mas quando o assunto é homossexualidade, até para ele as coisas se estreitam. Ele fez uma declaração agora que está gerando polêmica, incomodando algumas pessoas e tem gente querendo cancelá-lo. E eu percebo que a nossa sociedade está querendo cada vez mais sufocar certas pautas e dogmas do evangelho e abrir espaço para um evangelho omisso, para um evangelho parcial. É por isso que essas igrejas progressistas estão ganhando cada vez mais espaço na sociedade e aceitação pela classe artística. Quem não se lembra do pastor Ed Renekiewicz, que fez aquela polêmica declaração de que a Bíblia precisa ser atualizada? E ele é, por sinal, o mesmo pastor onde na igreja dele, a Priscila Alcântara, esteve recentemente cantando e assim, pintando e bordando, na verdade, com uma falta de reverência terrível no altar do ministério que ele pastoreia. E ele fez uma declaração, um comentário sobre como o seu ministério e como ele, como pastor, lida com a questão da homossexualidade. Foi muito interessante o comentário dele. Eu quero mostrar para vocês um trecho aqui, para na sequência mostrar a fala do Dr. Rodrigo Silva, que vai se conectar com isso e vocês vão entender a natureza de toda a polêmica. Mas dá uma olhada no que ele falou. Em 2020, quando eu disse do atualizar a Bíblia, eu não disse é pecado, não é pecado, está na Bíblia, não está na Bíblia. Eu não fui para essa discussão, eu acho ela complicada demais. Você sabe que eu já li o que eu pude sobre isso. É complexo para explicar para as pessoas uma nova leitura da Escritura para assumir a homoafetividade como, para normalizar a homoafetividade. Esse é um caminho com uma comunidade. É complexo. Então eu escolhi, eu falei assim, olha, eu não vou por esse caminho aqui. Eu não vou discutir teologia, é pecado ou não é pecado. Eu vou discutir pastoralmente. Seu filho está cometendo suicídio. Você vai continuar com seu discurso? A única discussão que eu fiz ali, teológica, foi soteriológica. Eu falei, ó, não vamos mandar mais o pessoal para o inferno por causa da identidade sexual, porque a salvação não é para hétero e nem para homo. A salvação, a soteriologia reformada, inclusive calvinista, é por obra e graça da cruz do Calvário. Não é pela identidade e orientação sexual. Então vamos parar de mandar para o inferno pessoas que se declaram ou se assumem e disserem a respeito de si. Então a única discussão teológica que eu fiz foi essa, soteriológica, e nem assim passou. Não. Mas a minha discussão é pastoral, então eu acho que a IBAB está no momento pastoral. A posição da IBAB até hoje tem sido ser uma igreja que chamava-se, né, acolhedora, mas não inclusiva, mas eu acho que ela não se sustenta muito. Eu não sei quanto tempo, mas eu acho que não se sustenta muito. E acredito que isso não acontece numa canetada, ou do Ed ou do presbitério. Isso é uma consciência de... Tá aí o posicionamento do Ed Renekiewicz, que pastoreia a IBAB, que por sinal é o ministério que o pastor Paulo Marcelo passou a integrar agora. Quem não se lembra do Paulo Marcelo, que ficou conhecido pela alcunha de pastor do Lula, porque defendeu o Lula no auge da polarização. E agora, Paulo Marcelo, que já foi um pastor assembleiano, está em um ministério progressista que se casa muito melhor com os ideais que ele passou a abraçar
e que ele ostentou muito bem, inclusive comemorando de forma eufórica na vitória do Lula. Às 19h57, Renato Lopretti chamando minha atenção para este. Mas em síntese, o que o Ed René quis expressar com esse comentário? Ele nos dá a entender que ele não quer que a normatização da prática da homossexualidade aconteça no seu ministério por uma decisão autocrática ou por uma mudança de consciência que vai acontecer apenas por parte dele. Ele quer que as pessoas, a comunidade do seu ministério experimente essa mudança de consciência até o ponto de dizer assim, bem, a gente precisa fazer uma nova leitura teológica sobre a prática da homossexualidade. A gente precisa ver isso de uma outra forma. E até esse processo acontecer, a postura dele é: eu não vou falar o que a Bíblia fala contra a prática. Eu não vou mostrar uma visão teológica sobre a prática da homossexualidade. Se chega uma pessoa com um conflito envolvendo a sua identidade de gênero ou a sua orientação sexual, ele vai ajudar esse indivíduo, ele vai orientar esse indivíduo, mas nunca mostrar para esse indivíduo o que a Bíblia fala sobre essa prática. Essa mensagem bíblica contra a prática da homossexualidade não é permitido ser pregada no ministério dele. Ele não faz isso, ele não estimula isso no seu ministério. Aí o Ed René argumenta assim: eu não vou falar sobre o que a Bíblia fala ou não sobre essa prática, eu não vou entrar na questão teológica sobre o que a Bíblia reprova ou não, até porque eu não vou lançar essas pessoas no inferno. Eu faço isso por uma questão soteriológica. E na verdade a repreensão da Bíblia sobre o pecado é isso que é soteriológico. Porque quando você dentro da Bíblia prega contra o adultério, por exemplo, você não está lançando os adúlteros no inferno. Você está abrindo espaço para que eles possam se arrepender, reconhecer, olhar para Cristo, de onde vem a nossa salvação. Então isso sim é uma postura em favor da soteriologia. E uma outra coisa, essa complexidade que o Ed René enxerga na compreensão bíblica sobre a prática da homossexualidade só mostra a resistência da consciência dele em querer aceitar o que a Bíblia está falando. Não é porque a Bíblia é complexa em relação a isso, não, está muito claro o texto, é uma prática reprovada por Deus. Agora, você acredita se você quiser, você aceita se você quiser, você pode ter uma outra interpretação para isso, mas está claro na Bíblia. Agora, como ele não quer aceitar isso, como ele quer adequar a Bíblia ao nosso contexto, que foi até isso que ele sugeriu no passado, quando ele falou que a Bíblia tinha que ser atualizada de acordo com os nossos valores, uma mudança dos nossos valores, dos nossos tempos. É justamente aqui que está a complexidade. É na consciência dele não querer acompanhar um dogma bíblico, ao ponto de chegar a essa postura. Bem, isso aqui eu não vou pregar mais na minha igreja, isso aqui eu não prego na minha igreja. Poxa, se é uma doutrina bíblica, se é um dogma bíblico, se é uma doutrina que está na Bíblia, é para ser pregada, é para ser anunciada. Ele prefere suprimir isso para adequar o seu ministério aos nossos tempos, ao que está acontecendo no nosso contexto. E não é assim. E aí entra aqui a fala do Dr. Rodrigo Silva sobre a homossexualidade, que gerou uma grande polêmica, justamente por causa da dificuldade de algumas pessoas em aceitar o que a Bíblia fala. Dá uma olhadinha aqui no que o Rodrigo Silva falou. Não pode ninguém falar. Existe uma luta muito grande dos grupos agora homossexuais, querendo dizer, nós temos o direito a ser homossexual e vocês usam a Bíblia para dizer que é errado ser homossexual. Então tá bom. Só que se eu tiro Deus e tiro a Bíblia, eu quero dizer você, qual o argumento que você usa para ser homossexual que eu não posso aplicar, por exemplo, o incesto? Por que é moralmente correto 2 homens ou 2 mulheres se casarem e não é moralmente correto um pai casar com uma filha? Ou um tio com uma sobrinha? Ou um genro com uma sogra? A única diferença é que os que praticam incesto não são tão politicamente organizados como os que defendem o homossexualismo. Se fossem, nós estaríamos com um projeto de lei em Brasília agora para liberar o casamento entre irmãos, entre tio e sobrinho, entre pai e filha, entre genro e sogra, e assim por diante. Por que um homem não pode ter 4 esposas? Eu ia ter 4 sogras, boa. Eu falei, essa foi boa, viu? E eu me lembro de uma cena da novela, que eram 2 mulheres, o contexto, as 2 mulheres eram homossexuais. E elas criaram um rapaz, e o rapaz tentando convencer a filha, a moça que era filha de evangélicos, uma coisa assim, para aceitar o casamento da mãe dela. E ela falou, mas na minha igreja isso é errado, na Bíblia é errado. E ele falou com ela, você tem que ter mente aberta, só porque seus pais falaram, você tem que aceitar. Aí eu parei, eu comecei a assistir aquele diálogo, porque às vezes a gente gosta muito assim de fazer uma análise sociológica, e ele começa a falar e ela fica assim, mas meus pais, seus pais, só porque seus pais falaram está certo? Você tem que começar a superar o que seus pais falaram.
Mas o autor da novela, ou autora, não sei, não parou para fazer a leitura ao contrário. Ele também estava defendendo uma ideologia porque as duas mães dele falaram. Ele pode aceitar a criação das duas mães dele e tudo bem, mas ela tem que superar o que os pais dela ensinaram. Vocês perceberam a contradição argumentativa? Bem, gente, tá aí a fala do Dr. Rodrigo Silva. Não é um vídeo atual, mas está viralizando e repercutindo agora. Virou até matéria na página Hugo Gospel, comentando sobre militância e ativistas que estão se levantando contra o Dr. Rodrigo Silva e criticando ele por conta desse vídeo. E na verdade esse vídeo aqui é uma tapa em muitas igrejas progressistas. Porque justamente aquilo que é conveniente, eles querem usar a Bíblia para defender. Mas quando entra na pauta, na questão da homossexualidade e outras, aí querem uma interpretação alternativa. Aí não pode usar a Bíblia. Aí a Bíblia começa a se tornar um livro ultrapassado. Quando é para a Bíblia sustentar certos dogmas e práticas, que não é uma dificuldade para essas pessoas, tudo bem. Mas quando toca no pecado ou no comportamento de algumas pessoas, aí é uma outra questão. E isso é um grande problema, porque a Bíblia ela vai tocar em vários comportamentos. E vai falar de vários tipos de pecado. É por isso que Jesus ele falou que a porta é estreita. Porque não é fácil a nossa natureza humana se adequar aos valores de Cristo. Quando Jesus ensina a amar os inimigos, quando Jesus ensina a orar pelos perseguidores, são ensinamentos que vão na contramão da nossa natureza. O cristianismo vai na contramão da nossa natureza. E isso vai para heterossexuais, para homossexuais, para todo mundo. E por isso que é o desafio de servir a Deus, é você abdicar certos gostos, certos comportamentos, certas tendências por amor a Cristo. Agora, o ser humano é livre. Ninguém aqui é forçado a ter a visão que eu tenho bíblica sobre a prática da homossexualidade ou outras, ou a ser cristão. Nós somos livres. A única questão que eu quero sempre defender é o meu direito de ter a minha interpretação, ou de influenciar com a minha interpretação do que a Bíblia Sagrada me norteia e me ensina, mas quer aceitar ou não quer aceitar, ou quer se contrapor, ou quer influenciar também de uma outra forma, nós somos livres e cada um vai prestar contas diante de Deus. Mas olha só, o Dr. Rodrigo Silva fala uma palavra tão sensata, tão sábia, sobre realmente a parcialidade de certas pessoas. Quando a Bíblia é para se posicionar contra o incesto, tudo bem. Mas quando é sobre a questão da prática da homoafetividade, não. Aí já é uma outra. Aí não pode usar a Bíblia para isso. Isso mostra a parcialidade de muitas pessoas. E ele está certo. E uma mensagem como essa já gera a resistência de uma militância. Aonde a nossa sociedade vai parar? E até que ponto nós vamos poder expressar livremente as verdades da palavra de Deus e da Bíblia Sagrada? Ou vamos retroceder de novo nos tempos da perseguição? Bem, é isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião aí nos comentários, o que você pensa a respeito. Não é inscrito, se inscreve, deixa o teu like. Obrigado, carinho, audiência de vocês. Eu amo vocês em Cristo. Deus abençoe a cada um. Fique com a aviso do irmão Rodrigo, né? Não é o Rodrigo Silva. O nosso irmão Rodrigo aí do Nutrio, para as pessoas que querem emagrecer de forma saudável. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Uou! A paz, meus amados, tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Rodrigo, representante do Nutrio aqui de Cianorte, Paraná. E a alegria do Senhor é a nossa força. Venho apresentar para vocês o Nutron, esse produtinho aqui, ó, um produto 100% natural à base de plantas que não faz mal à saúde, regulamentado tudo certinho. Olha só, para você que já tentou de tudo para emagrecer, esse produto é para você, viu? Chega de enrolação, chega de conversa, o Nutron é top. Você que está assistindo aí o canal do irmão Dionísio, eu deixei meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado aqui na descrição do vídeo, aqui logo abaixo. Você clicando, você vai cair no meu WhatsApp e vai ganhar desconto. Se você falar que viu no canal aqui do irmão Dionísio, você vai ganhar desconto hoje, hein? Então vem pra cá, clica aqui e me chame.